O tema de hoje é: mude a sua mente. Quem é que tem que mudar a sua mente? Quem é que tem que transformar a sua mente? Ai, Deus, transforma a minha mente. Não ora para ele não. Ele vai falar: eu já disse que é para você transformar a sua mente. Lembra que eu já falei com vocês que tem coisas que você está orando para Deus fazer e você está esperando nele, ele está esperando em você? Você é parceiro dele. Então, renovação de mente é um ato meu e seu. Somos nós que renovamos a nossa mente. E como é que nós renovamos a nossa mente? Pela palavra de Deus. É o texto do próximo lá. Olha lá, ó. Vamos lá. Romanos 12, 1 e 2. Você que não decorou, vai decorar agora. Vamos lá? Portanto, irmãos, forte, vai lá. Rogo-lhes, misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Ou seja, é você que tem que se transformar. Como que você faz isso? Pela renovação da sua mente. Senão você não vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é o da NVI. Vamos, estenda sua mão aqui em direção a esse texto. Ore comigo assim, dizendo: Pai Celestial, eu estou aqui nesta noite, interessado, empenhado, nesta noite fria. Eu tenho um compromisso contigo, com a tua palavra e com a minha mente. Eu quero ter uma mente transformada, renovada pelo poder da tua palavra. Opera este milagre nesta noite na minha vida, em nome de Jesus. Muito bem, vamos lá. Eu estou pegando trechos do livro para comentar com você. Quando você nasce de novo, você muda de reino. Colossenses 1:13, 1:12, 13 diz assim: que o nosso Deus, dando graças ao Pai, diz o apóstolo Paulo, Colossenses 1:12, que nos fez capazes, idôneos, para participarmos da herança juntamente com os santos da luz. Romanos 1:12. E o 13 diz assim: Ele vos arrancou do império das trevas, vos transportou do império das trevas. Império é governo, é situação. Império é reino, governo, para o reino do Filho de seu amor. No reino do Filho de seu amor, que é o reino de Deus, existe uma nova norma. Assim como você, quando sai daqui, muda de país, você tem que, primeira coisa que tem que fazer, é que você tem que entender as leis daquele país. Porque você está debaixo de um outro governo. Você está debaixo de uma nova norma. Você vai daqui para o Paraguai, tem um monte de brasileiros que trabalham lá, na fronteira ali, mas é outro governo, são outras leis. Você não pode chegar lá: não, eu não sabia. Não, você tinha que saber. Então, no reino de Deus, tem uma nova norma. E o texto ali diz o seguinte: que Deus está mudando a maneira como os cristãos pensam sobre o que chamamos de impossível. O que chamamos de impossível. Ele está nos ensinando a trabalhar em parceria com Ele. Eu falei 2 domingos aqui sobre nós sermos parceiros de Deus. Eu estou linkando o tema de domingo com o tema de quarta, porque eu estou querendo ter a minha mente transformada, renovada, para que eu possa experimentar a boa, agradável vontade de Deus em todas as coisas. E eu quero testemunhar para você: eu estou vivendo os melhores dias da minha vida cristã, numa leveza que você não tem noção. Mas Osmar, você não está tendo problema? Muito maiores do que eu tinha. Mas a minha reação diante dos problemas mudou. Porque nenhum problema te derrota. O que derrota você são as suas reações diante dos problemas. Você é derrotado pelas suas reações, você é derrotado pelas suas escolhas. Você faz as escolhas depois fazem você.
Então eu tenho experimentado isso, meus irmãos. E eu estou assim, com a faca no dente mesmo, cheio de gás, cheio de gratidão no meu coração, que eu quero entesourar para vocês. E eu louvo a Deus que você está aqui hoje, participando dessa série Metanoia, porque Deus está nos chamando em trabalhar em parceria com Ele, para que a realidade do céu venha sobre os problemas terrenos e os domine. É a nova norma do reino. Porque veja, Deus está nos chamando para implantar o reino dele no terreno do inimigo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você lembra que Satanás falou para Jesus lá no monte da precipitação? O que ele falou para ele no momento do jejum? Como é que foi uma das tentações dele? Você é capaz de lembrar relacionado a isso? Tudo isso te dareis se prostrado me adorares. Satanás levou ele, quando nós estivemos em Jerusalém, o Zé esteve lá também nesse lugar, monte da precipitação, chegou assim no determinado lugar, é um lugar muito alto e de lá se viam as cidades. Foi ali que Satanás apontando falou assim, ó, tudo isso, era o mundo conhecido daqueles dias, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus questionou ele, como é que você vai me dar algo que é meu? Como é que você vai me dar algo que não é seu? Jesus questionou ele nesse momento? Não, porque lá atrás no Éden nós demos o governo para Satanás. Então hoje nós estamos plantando o reino de Deus no meio do governo de Satanás. Jesus disse, lá em João 12, vem aí o príncipe de onde? Deste mundo. Então veja, isso é muito sério. Agora nós precisamos trabalhar com isso, trabalhar em parceria com Deus, para que a realidade dos céus venha sobre os problemas terrenos e sejam eles dominados. Nós somos como Cristo neste mundo, meus irmãos. Quando o Filho esteve aqui, ele agiu assim. E 1 João 4,17 diz que assim como ele é, nós somos este mundo. Jesus via a necessidade, venha o teu reino. Vinha a enfermidade, venha o teu reino, venha a saúde. Toda hora ele acessava os céus e fazia os downloads necessários para cada situação. É assim que eu e você precisamos viver. Porque Romanos 8,29 diz que aquele que antes conheceu também o predestinou para serem conformes da mesma forma da imagem do seu filho, o primogênito entre muitos irmãos. Então, você é um mini Cristo. Aliás, ser cristão é isso, ser um mini Cristo. Você é um embaixador dele aqui. Você tem que botar ordem nesse mundo. Você vai ficar maluco com o que você vai ouvir hoje aqui. Vamos lá. Por isso que Deus disse lá atrás, nessa nova norma. Você pode ler comigo, por favor, ali, ó. Deus disse o quê? Olha essa versão da mensagem, meus irmãos. Leia comigo lá, por favor. Façamos os seres humanos, como? A nossa imagem, de forma que eles reflitam a nossa natureza. Você tem que espelhar a natureza de Cristo. Se você é uma nova criatura, você espelha a natureza de Deus. Olha lá, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros do ar, pelo gado. E claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Olha para a pessoa do seu lado um pouquinho, olha nos olhos dela aí um pouquinho. Fala, você está parecido com seu pai, papai. Você está a cara do seu pai. Você está a cara do seu pai. Nós andamos neste mundo refletindo a natureza de Deus. Este é o propósito de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Por isso Deus, olha lá, verso 28 agora. Ele criou o quê? Fala alto que ninguém está ouvindo o que ele falou. Macho, Deus criou mesmo o quê? O Wellington, Deus criou o quê? Macho e fêmea. Estou lendo a Bíblia. Ninguém me processe, por favor, está escrito na Bíblia aí. E então, ele abençoou macho e fêmea.
E disse para eles assim: cresçam, reproduzam-se, encham a terra. Leia forte agora ali aquela palavra. Meu, pensa um pouquinho. Olha o que Deus está falando para você. Gente, você está entendendo? Assuma o comando. Não seja irresponsável. O comando desta terra, Deus deu para você. Não deu para o diabo. Está na mão dele porque você não tomou posse. Jesus veio aqui e exerceu essa autoridade. Nós temos que assumir o comando. Está escrito no DNA de todo cristão um apetite pelo impossível. Está dentro de todos nós. Que não pode ser ignorado ou expulso apenas pela vontade. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive aonde? Vive em nós. Tornando o impossível para nós nos contentarmos apenas com o que podemos ouvir, tocar, provar e cheirar. Está dentro do seu DNA. Há um negócio que pulsa aí dentro. Um apetite pelo impossível. Você precisa deixar fluir isto. Para sermos crentes eficazes, a vontade de Deus realizada, né? Para sermos crentes eficazes, precisamos ir além da vida cristã que conhecemos e redefinir o cristianismo normal para que se alinhe com a ideia de Deus de normal. Há uma ideia de Deus de normal. Você precisa se alinhar com isso. Renovação da mente, nós vimos semana passada, é você se alinhar, é você sintonizar com a mente de Deus. E aquilo que é normal para o homem não é normal para Deus. E nós precisamos nos ajustar a isto, e não ao contrário. E não com a definição de que aceitamos como a qual nos acostumamos com base em nossas experiências ou falta delas. Porque nós julgamos as coisas como normal dessa forma. Ou pelas nossas experiências, então esse é normal. Ou então pela falta de experiência. As duas coisas estão erradas. Nós precisamos julgar as coisas pela experiência de Deus. A vida cristã normal começa com o entendimento de que fomos colocados aqui na terra para fazermos a vontade de Deus na terra como no céu, e que alegria é essa em participar de tudo isso. Nós estamos aqui para chamar o tempo todo a vontade de Deus, para provocar a vontade de Deus nesta terra. Aí eu quero que você ore comigo, por favor, Mateus 6, 9 a 10, vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu comecei a gravar esses podcasts de Bênção da Manhã, teve um dia que eu declamei, que a irmã Ruth faz aqui, a oração do Pai Nosso. Eu fui parando, fui só falando. Eu comecei assim: Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado, exaltado, engrandecido, louvado, magnificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Pai. Venha a nós o teu governo. Venha a nós o teu domínio. Seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha. Assim como ela é feita nos céus, que ela seja feita na terra. E fui falando assim. A repercussão que Deus deu fazer essa narrativa desse jeito, essa narração desse jeito, foi uma loucura. Porque as pessoas estão acostumadas a rezar e não a orar. A oração do Pai Nosso é um modelo. É um modelo. Você pode até usá-la. Quero dar uma dica para você. Quando você estiver num lugar assim meio... Como é que chama a palavra, Xará? Muitas crenças juntas? Meio eclético. Ecumênico, politeísta. Pedir para você fazer uma oração, os caras falam assim: já vem aquele crente lá. Você fala assim: vamos dar as mãos. Eu faço isso muito em velório. Dá uma dica para você que o dia que você for fazer em velório.
Vamos usar as mãos. Aí o cara fica esperando o pastor dar um sermão, né? Pego, dou as mãos da galera. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar nossos olhos. Vamos ficar esperando. Aquela oração profissional, né? Cid Moreira. Aí eu começo. Pai nosso. Aí eles vão embalando assim, eu seguro e falo, Pai nosso. Ah, Pai nosso. Eles querem dar o play. E, né, Tari? Quer dar o play e botar naquele negócio que aumenta a velocidade. Para acabar logo. Que nem um amigo meu lá que era religioso, que ele falava para mim assim, que ele ia na missa das 7 da manhã no domingo. Eu falei, mas por que tão cedo? Eu falei, porque assim eu já fico livre. Ok. Tem gente que quer ficar livre da oração, né? Pai nosso, tu que estás nos céus. Aí os caras não sabem o que faz mais, né? Eles ficam esperando meu... Santificado, exaltado, magnificado seja o teu nome, Pai. Ah, Pai, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Nós nos submetemos à tua vontade. Nós nos dobramos à tua vontade. Ah, Pai, muito obrigado pelo pão nosso que hoje já tivemos. Você vai. Entendeu, Dani? Vai calar. Faz essa experiência uma hora e me conta depois. A vontade de Deus realizada. Deus não guardou os seus desejos em segredo. Está tudo escrito. Ele quer que a realidade dos céus invada este mundo. Você pode ler junto comigo, por favor, essa frase? Ele quer que a realidade dos céus invada este mundo, esfacelado pela rebelião, e o transforme, colocando sob a sua liderança. E quem ele vai usar para isso? O Billy Graham. Já morreu. Charles Finney, já morreu. O Moody, já morreu. Ele já usou esses caras. Ele quer usar você para ser parceiro deste mundo, para que a realidade dos céus invada. Está tendo confusão lá no seu trabalho, ele quer que você vá lá e chame a realidade dos céus lá. Está tendo confusão no seu lar, falta de harmonia, de comunicação, para tudo. Vamos orar aqui. Vamos orar? Pronto. Ah, mas não sei que oração fazer. Acabei de falar para você ali. Pai nosso, venha o teu reino. Sabe, irmãos, nós precisamos largar muito de ser religioso e ser mais natural com o nosso Pai. Quando perguntaram para Charles Spurgeon certa vez, Charles Spurgeon foi um pregador inglês, dos anos 1800, por aí 1700, 1800, contemporâneo de Wesley. Ele tinha um ministério poderoso, poderosíssimo. Charles Haddon Spurgeon. Vou perguntar para ele assim, cara, você tem um ministério, uma influência tão grande nessa nação, fora dessa, você deve orar muito. Ele falou, não, eu não oro tanto que eu deveria orar. Mas como é que é a sua vida de oração? Ele falou assim, eu não oro 10 minutos. Cara, não é possível. Ele falou, também não fico 10 minutos sem orar. Entendeu ou não? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Orai sem cessar. Aí você vai chamando a vontade de Deus, a vontade de Deus sendo realizada, transformando esse mundo esfacelado. Tudo que é livre para operar no céu, a alegria, a paz. O que é chamar a realidade do céu para a terra? Tudo que é livre para operar no céu, a alegria, a paz, a sabedoria, a saúde, a integridade e todas as demais promessas que lemos na Bíblia devem ser livres para operar aqui neste planeta, na sua casa, na igreja, nos negócios, na sua escola, em todos os lugares. Está alguém enfermo na sua casa? Como diz um amigo meu, tem enfermidade no céu? Tem ou não? Não tem. Então, Senhor, como está ensinando a Anice e as mulheres intercessoras aí, está desligado esse negócio aqui. Porque Jesus disse, tudo que ligados na terra será ligado nos céus. Os céus são movidos pela terra. Nós que temos a chavinha aqui, ó, clac, pela oração. Senhor, não aceitamos a situação aqui, desligamos esta obra do diabo e ligamos saúde na nossa casa, repreendemos este mal.
Não é fazer aquela oração de mendigo ou de religioso. Senhor, se for da tua vontade, eu vou te incomodar hoje nessa noite fria. O senhor está bem ocupado aí, mas meu filho está queimando em febre aqui. Se não for... Não. É curai os enfermos, expulsar os demônios. Você tem que dar ordem para algumas coisas, não é pedir não. Você tem que tomar a autoridade que Deus te deu. O que não é livre para operar lá? Doença, enfermidade, cativeiro espiritual, pecado, não deveria ser livre para operar aqui, e ponto final. Precisamos reagir. Quando fazemos desse entendimento, nosso entendimento primordial da vontade de Deus, as outras áreas que nos perturbam tanto parecem se resolver. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Quando você toma essa postura de se posicionar como um agente de Deus nesta terra, você vai viver Mateus 6,33. Que você sabe de cor. Esse você sabe. 1, 2, 3. Não, foi muito rápido, né? Fique em pé comigo. Vou mexer com você, que você está, como dizia minha mãe, meio encarangado aí, com esses 10 graus que está hoje. Só 10 graus, gente. Tem uns amigos que foram para Toronto, pegaram 20 abaixo de zero lá, pô. O Zeca lá em Michigan vivia a 15, 10 graus abaixo de zero. Ah, vocês estão de brincadeira achando que é frio isso aqui. 1, 2, 3. Mateus 6,33. Buscai em terceiro lugar. Se der tempo, você vai. Vamos lá de novo? Buscai. Vamos lá de novo. 1, 2 e... Buscai, pois, em... O quê? E o que mais? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Minha mãe cantava uma música assim: buscai primeiro o reino de Deus. Os da velha guarda sabem. Olha lá. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Coisa linda, dá um aplauso pro seu irmão aí. Você fala, você está bem demais. Você está bem demais, pode sentar. Olha, quando fazemos desse entendimento, o nosso entendimento primordial da vontade de Deus, as outras áreas que nos perturbam tanto parecem se resolver. O que eu quero dizer com isso? Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas vai sendo acrescentado. Priorize as coisas de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. Mas primeiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, faça a justiça de Deus. E Deus vai cuidar de tudo que diz respeito a você. Quando fazemos dessa missão a nossa missão, que é governar sobre este mundo, trazer o governo de Deus aqui, trazer os céus para a terra. Quando nós fazemos essa missão, a nossa missão, vidas são libertas, corpos restaurados, trevas deixam as mentes das pessoas, o governo do inimigo retrocede de todas as formas inimagináveis. E eu quero agora ler para você alguns testemunhos aqui práticos.
coisa maravilhosa isso. Deixa eu ler para você. Primeiro o testemunho desse menino aí. Brandon. Olha só o que acontece. O que aconteceu. Olha o que acontece. A invasão do reino de Deus nessa terra. Um jovem chamado Brandon, que é diplomado na escola X, estava visitando alguns amigos no estado de Washington. Eles estavam em um restaurante e a garçonete foi anotar o pedido deles. Lugar comum, parou para fazer um lanche. Brandon começou a perceber que estava recebendo palavras em seu coração sobre a mulher. Enquanto a mulher estava servindo eles, Deus começou a falar com ele sobre algumas situações particulares da mulher, da moça. Ele as compartilhou com ela. Simples. Elas diziam, as palavras de ciência, de conhecimento, diziam a respeito do relacionamento dela com sua mãe. A garçonete ficou espantada e tão emotiva que teve que fazer uma pausa no seu trabalho. Enquanto a garçonete estava longe, Brandon percebeu um casal asiático olhando para ele do outro lado da sala. Ele deu uma palavra para a menina ficou transtornada ali, chocada com uma coisa que Deus mostrou para ela, e ele percebeu um casal olhando para ele, que estava do outro lado do restaurante, da sala onde ele estava ali fazendo a sua refeição. A mulher tinha faixas nos pulsos, porque sofria de síndrome de túnel do carpo, e uma de suas mãos estava completamente fechada em forma de punhos. Brandon foi até ela e perguntou se podia orar por ela. Dentro do restaurante, fazendo uma refeição. O céu vindo para a terra. Ela disse que, sim, pode orar sim, só que nós somos budistas. Mas que estavam dispostos a receber oração. Ele orou por ela e ela foi curada na hora. Toda a família ficou instantaneamente cheia de alegria e começou a louvar a Jesus bem ali na mesa. Eles disseram que estavam orando para os seus ancestrais havia muito tempo para que as mãos dela fossem curadas, mas as orações não funcionaram. Brandon explicou para eles quem era Jesus e eles receberam o evangelho maravilhados e gratos. Ele voltou à sua mesa e durante o restante da noite, a mulher curada ficou sentada ali, abrindo e fechando a mão, maravilhada. A essa altura, a garçonete voltou e perguntou se podia falar com Brandon do lado de fora. Porque ele deu uma palavra de ciência para ela. Deus mostrou para ela um conflito de um relacionamento dela com a mãe. Ele deve ter falado mais ou menos assim, né? Escuta, eu estava aqui pensando aqui, você veio aqui me atender. Deus colocou algo no meu coração, porque é assim que se dá uma palavra de ciência. Não é assim, sim diz o Senhor, eu sou profeta. Não, isso é religioso. A maneira correta de quando Deus te dá uma palavra de conhecimento, é você falar assim, então, eu estava aqui pensando, estava aqui enquanto estava servindo, notando o pedido, estava olhando para você, e eu tive uma impressão no meu coração. Posso compartilhar com você a impressão que eu tenho, que eu tive? Estou ensinando você como dar uma palavra de conhecimento. Sim, pode. Olha, não sei se procede, mas eu vou falar para você. Eu estava aqui notando você e Deus colocou no meu coração uma impressão. Estou ilustrando aqui o que pode ter acontecido, que normalmente é assim que acontece. Deus colocou uma impressão no meu coração que você tem uma barreira de relacionamento com a sua mãe, por conta de algo que ela fez com você, talvez na sua adolescência, e foi. Porque quando você dá um passo, a palavra de ciência nunca vem toda completa. Deus espera você dar um passo. Ao que dá um passo, Ele vai revelando o resto. Na hora que a menina ouviu tudo isso, de um cara que ela nunca viu na vida, ela ficou chocada. Foi para lá, começou a chorar e voltou depois e falou assim, escuta, posso falar com você em particular? Saiu para fora do restaurante.
Vamos ver agora aqui. Ela estava compreensivelmente confusa e ansiosa, querendo saber mais a respeito de Deus. Brandon compartilhou mais algumas revelações que o Espírito Santo lhe deu com relação à vida dela e lhe falou do amor de Jesus. Ela entregou o coração ao Senhor e foi cheia do Espírito Santo ali mesmo. Ela estava sem fôlego de tanto entusiasmo e declarou que ia contar a todos os seus amigos o que havia acontecido. Isto parece algo retirado da Bíblia, mas é outra demonstração muito recente do amor de Deus por parte de um cristão normal, como você e eu. Coisas assim acontecem regularmente com um grande número de crentes. Brandon simplesmente se disponibilizou para executar a vontade de Deus aqui e agora. Ele não apenas compartilhou uma doutrina, um ensino, mas ele ofereceu uma prova de quem é, de quem Deus é. Meus irmãos, isso está disponível a todos nós. Basta você ter uma mente renovada, buscar a Deus, e Ele vai começar a te dar essa sensibilidade. Deixa eu contar para você uma experiência. Eu vou ler mais uma aqui, depois eu vou contar uma experiência pessoal minha. Vou ler essa do Chris Valentin aí para você. Foi forte demais. Alguns integrantes da nossa equipe, juntamente com os alunos da nossa escola de ministério, foram visitar algumas vezes uma universidade, que é um centro importante de espiritualismo e de nova era. Tinha uns alunos que iam lá evangelizar lá. A religião mais popular desse campus é a feitiçaria. Nosso pastor sênior, um profeta de Deus, o Chris Valentin, maravilhosamente ungido, foi convidado para falar em uma aula sobre cristianismo e sobrenatural. Era uma escola voltada para a nova era, mas em busca de tantas religiões. E alguém provocou essa abertura para ele lá. Ele foi lá falar sobre o cristianismo. Ele ficou diante dos alunos e compartilhou um breve testemunho. No final da aula, uma jovem que era atormentada por demônios começou a se manifestar sob a influência deles. Uma escola de gente rendida a falsas religiões. Ele foi lá e pregou Jesus, falou de Jesus, e uma menina lá ficou possuída por demônios. Eu vou orar para que alguém fique possuído por demônios na sua empresa, na hora que você estiver lá. Quero ver como é que você vai sair. Vou te contar outra experiência depois. É legal pra caramba. Você está ficando com medo, né? Você não está não, porque você é embaixador de Deus na terra. Cris ordenou que eles saíssem e ela foi liberta diante de muitos alunos de olhos arregalados. O negócio foi público. Maluco. Ela foi cheia de tanta alegria que os tiveram carregar para fora da sala de aula até o estacionamento para a próxima aula pudesse começar. Ela tomou um choque do Espírito Santo ali que ela ficou prostrada. Os alunos de ambas as turmas observavam o que estava acontecendo, perplexos e atônitos. O pastor começou a chamar as pessoas, apontando para elas e entregando fortes palavras proféticas. Aí o negócio pegou, né? Fortes palavras proféticas para as suas vidas que tocaram as áreas secretas dos seus corações. Algumas caíram ao chão instantaneamente como se tivessem perdido as forças. Outras ficaram sentadas ali de boca aberta. Eu ouvi sendo dedicado a Deus, ele disse a um jovem que era o último incrédulo em uma grande família. E isso continuou até que aqueles feiticeiros e magos que dedicaram suas vidas aos poderes do inferno souberam que havia ali um Deus poderoso de Israel e na igreja. Vou contar duas experiências para você. Quando eu era novo convertido, essa foi muito legal. Por isso que eu torço para acontecer com você. Vai te dar um plus no ministério seu. Eu era novo convertido, devia ter um ano e pouquinho de conversão. Eu trabalhava numa empresa chamada Prodesp, e processamento de dados do estado de São Paulo, e lá, de vez em quando eles abriam novas vagas, vinha de leva, vinha de penca, né? Entrava 20, 30 pessoas, tudo jovem. Eu tinha na época 23 anos. Acabado de me converter, 24, me converti aos 23. E teve uma leva lá,
que chegou uma menina no meio da turma, muito estranha. Pensa numa menina estranha. Beleza. E nós já tínhamos, eu, o Marcão, que é o pastor hoje de São Bernardo, o Marcão já tinha se convertido, nós tínhamos uma célula lá dentro. E o negócio pegava fogo. Todo dia na hora do almoço a gente orava, tocava violão, era uma confusão só. Beleza. E já tinham proibido eu de tocar violão, de falar de Jesus, me proibido um monte de coisa, mas eu não dava confiança, seguia em frente, arrumava outras estratégias e ia embora. Aí, aquela moça estranha, um dia, depois do almoço, nós tínhamos um refeitório lá, todo mundo subiu, ela ficou lá com algumas pessoas e ficou possuída por demônios. Aí tentaram segurá-la, chamaram segurança, e quem segura uma pessoa endemoniada? E aquela confusão toda. Até que a minha chefe, que me perseguia, falou, eu acho que o Osmar deve saber lidar com esse negócio. Foi lá buscar, eu tinha voltado do almoço, foi lá me buscar na sala e falou, Osmar, você pode atender uma situação lá embaixo? Eu falei, posso. O que está acontecendo? Não sei, tem uma menina lá que está muito estranha. Na hora o Espírito falou no meu coração, é aquela moça, que eu nem sabia quem era, não sabia nem o nome dela, nova na empresa. Eu cheguei lá, estava tocando terror no refeitório. Mas tocando terror. Aí foi mais um amigo comigo, e aquela confusão, aquela turma. Aí eu lembrei que Jesus, quando fazia algumas ações, eu era novo convertido, mas eu já tinha comido os evangelhos já, né? Algumas ações, Jesus não fazia muito espetáculo, não. Eu falei, não, é o seguinte, deixa só eu e esse meu amigo aqui, o restante vocês podem ir, por favor, podem ir. Não, mas não, ela vai te machucar. Não vai machucar. E a menina, vai, não, fica tranquilo. Você estava tranquilo assim como você está hoje, Osmar? Claro que não. Eu era novo convertido, mas era pegar ou largar, bicho, era eu ou ela. Fechei a porta do refeitório e expulsei o demônio dela. Deu uma canseirinha, que eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Deu uma canseirinha de uns 20 minutos lá, mas ela... Você não tem noção da repercussão disso dentro da empresa. Você não tem noção. O respeito que nós cristãos que éramos perseguidos, achocalhados, tivemos lá dentro. Por isso que eu torço que alguém fique possuído lá no seu trabalho. Vai ser uma alegria, lá no seu condomínio. E chama você. Busca um crente aí, chama o Ivan. O Ivan desce lá com a Claudinha. O Ivan fala assim, não, isso eu vou deixar para a Cláudia. A Cláudia só vai dizer de longe assim. Em nome de Jesus. E outra coisa, uma coisa que eu preciso dizer para você. Eu aprendi com o pastor Carlos Alberto que você não precisa gritar para expulsar o demônio. O demônio não é surdo. Às vezes na hora assim, a gente dá uma adrenalina gostosa. Eu curto. Dá aquela adrenalina gostosa, mas não precisa. Estou lembrando de várias histórias, eu não posso ficar contando história aqui. Mas sabe, meus irmãos, a autoridade deste Cristo ressurreto está dentro de você. Voltando à nossa missão principal, como igreja fomos chamados para estender o governo de Deus nesta terra. Você foi chamado para isto. Assim como Adão, você foi chamado para fazer isto. Você foi chamado para fazer isso. Gênesis 1, 28. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves. Dominai, exerça um domínio. Salmo 8. Por favor, alguém me presta aqui essa biblinha aqui. Olha só o Salmo 8. Você vai achar que não está na Bíblia isso. Hoje eu fui lembrado por esse salmo aqui. Acho que você nunca viu isso na Bíblia. Do jeito que eu vou ler, não. Eu vou interpretar ele aqui. Olha só. Deus chamou você de volta a essa missão principal. Veja que diz o Salmo 8. Abra comigo para você conferir aí. Você vai achar que eu estou lendo outra coisa. Não está na Bíblia. Você vai falar, não está. Está lá. O título aqui nessa Bíblia do Tarek diz assim, a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Pois pusestes nos céus a tua majestade.
Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem para que dele te lembres? Senhor, quando eu olho tudo isto, o salmista está dizendo, acho que é Davi, né? Davi. Quando eu vejo tudo isso, essa imensidão, quem é o homem? Quem somos nós, Wellington? Quem é o homem para que dele te lembras? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória o honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés lhe puseste ovelhas, bois, todos os animais do campo e aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. De quem está falando aqui? De quem está falando aqui? De você. Não é de Jesus. Porque Jesus não é menor que Deus, ele é filho, ele é igual, ele é co-igual. Quem é o homem? Qual é a missão primordial? Quando a igreja, quando nós descobrimos que fomos chamados para estender o reino de Deus nessa terra, assim como Adão, é assim que nós devemos agir. Agora veja o Salmo 115, 15 e 16. Esse é de arrepiar também. Salmo 115, 15 e 16. É o texto da lição de casa para você memorizar para a semana que vem. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Verso 16. Os céus são os céus do Senhor. De quem são os céus? Do Senhor. Olha agora aí. Leia comigo, por favor, porque você vai achar que eu estou sendo herege aqui. Mas a terra deu ao Odair, ao Osmar, a Isabel, a Margarete, a Sandra, a Valera, a Janaína. A terra deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra Ele deu para eu e você cuidarmos, para que nós sejamos responsáveis por ela, para que nós assumamos o comando desta terra. Quando eu aprendi, no início da minha chegada na comunidade, que eu não deveria jogar um papel no chão, fui ensinado pelos meus mentores, sabe por quê? Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, Salmo 24, e o mundo dos que nele habitam. Então esta terra é do meu pai, e eu sou mordomo aqui. Você está vendo que o negócio é mais profundo? Alguém me chamou a atenção e essa semana nós vimos, se você subir a nossa rua aqui, ó, um perturbado que vai se converter ainda, que ainda não é regenerado, não é filho de Deus, não tem uma mente transformada, chegou na madrugada e virou uma caçamba de lixo aqui. Sabe por que ele faz isso? Sabe por que as pessoas fazem isso em São Paulo? Por causa da cultura demoníaca que tem na mente delas. Porque elas não têm consciência de que esta terra, o Pai nos deu, é o jardim que Ele nos deu para nós governarmos. Então quando você joga lixo na rua, quando você não cuida desta terra, você está menosprezando aquilo que Deus te deu. Porque você, a terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deu a você. É um princípio bíblico para você ensinar seus filhos a cuidar das coisas. A cuidar de tudo.
Renovando a mente. A única maneira de fazer as obras do reino de modo consistente é vendo a realidade a partir da perspectiva de Deus. Se você não olhar as realidades ao seu redor da perspectiva de Deus, você não vai fazer as obras do reino nesse mundo. A mente é a ferramenta essencial para trazer a realidade do reino para os problemas, crises que as pessoas enfrentam. Deus a criou para ser guardiã do sobrenatural. Nossa mente é a guardiã do sobrenatural. Deus, por isso que ela precisa ser renovada. Porque senão você vai olhar as coisas fora da perspectiva de Deus e você não vai colaborar com Ele, não vai cooperar com Ele para o estabelecimento do seu reino nesta terra. A renovação da mente começa com o quê? Com arrependimento. Essa é a porta de entrada para o retorno à missão original na terra. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Então a porta de entrada para o reino de Deus, para você viver debaixo desse governo e ser governante com ele, é o arrependimento. Arrepender significa voltar para a perspectiva de Deus, acerca da realidade. Sem arrependimento permanecemos trancados em um modo de pensar carnal. Sem arrependimento é isso. Porque você vai julgar as pessoas, as circunstâncias, com a sua perspectiva, com a sua lente humana ou carnal. Jesus trouxe o seu mundo com Ele. E está ao nosso alcance. Ele quer que você veja a realidade da perspectiva de Deus, que aprenda a viver no mundo dele para o mundo visível. Mas se você não mudar seu modo de pensar, nunca poderá ter acesso ao poder do reino que está disponível. Jesus, onde ele ia, ele trazia todos os valores do reino com ele, carregava o reino com ele. Os valores, os princípios, a presença, onde ele ia, se manifestava. É assim que nós devemos agir. A maioria dos cristãos se arrependeu o suficiente para ser perdoada, mas não o suficiente para ver o reino de Deus. Eles percorrem parte do caminho e depois param. Tem muita gente feliz porque foi perdoada. Feliz e contente. Vai para o céu, Osmar? Vai. O pior é que vai. Mas não tem efeito. Sabe aquele que a minha mãe dizia assim, nem fede nem cheira. Não tem impacto nenhum. Você passa anos numa empresa, depois de você sai de lá, os caras descobrem que você era cristão. Tem gente que é assim. Quando eu era líder jovem, a gente chamava isso de crente 007. É o disfarçado, né? A conversão coloca você na porta de entrada para um modo de vida inteiramente novo. Mas há uma vida inteira de experiências além das entradas que muitas pessoas não experimentam. Elas nunca desfrutam da plenitude do seu propósito. Tem muita gente só na superfície. Eu vou para o céu, tá bom. Eu vou só de domingo na igreja, dia de ceia, os demais não vou não. Tem muita coisa para fazer. Não, evangelizar não. Falar de Jesus, cuidar de gente dá trabalho. E você dá o quê? Deu o quê até hoje? Trabalho. E quando você age assim, é porque você não experimentou uma mente transformada. Você corre o risco de ir para o céu ainda. Sabe aquele negócio assim de segunda, terceira chamada, aquela lista que você fica esperando sem quem sabe agora. Vai lá, busca, consulta. De repente, você... Tá certo. Mas viveu como um mendigo aqui nessa terra. Como irmão do pródigo. Uma mente renovada destrói as obras do diabo a fim de que a realidade da terra se equipare à realidade do celestial. Ela prova a vontade de Deus não apenas em palavras, mas em atos. Você prova para si e leva os outros a provarem. Renovar a mente é alinhar nosso pensamento humano com a mente de Deus. Vamos dizer essa frase aí? Renovar
É alinhar nosso pensamento humano com a mente de Deus. Tanto o diabo quanto Deus, estou repetindo que eu já falei que esse conceito é forte. Tanto o diabo quanto Deus precisam encontrar uma pessoa por meio da qual possam trabalhar em concordância. Tanto o diabo quanto Deus estão procurando parceiros para atuar nesta terra. Acabou. Qual o versículo que mais Deus falou com você? O que você precisa mudar na sua vida? Quais os passos práticos? Lição de casa, tarefa para a semana que vem. Que eu tenho que arrumar, vou ter que arrumar muitos brindes que todos vocês chegam aqui memorizados. Salmo 115, 16, facinho. E convidar mais um amigo para participar do nosso Metanoia. Fique em pé comigo, por favor.